Obrigado, amém. Boa noite, graças e paz a todos mais uma vez. Como dito no domingo, hoje nós leríamos Abacuque. Então já pode procurar aí, está entre Gênesis e Apocalipse, em algum lugar. Eu tenho meu sofrimento aqui para achar também. Amém, já achei, glória a Deus. Ou a senha. A senha aqui. Bloqueou. Abacuque, dos profetas menores. A gente vai ler o capítulo 2, verso 1. Pega Mateus, vai voltando, gente. Mesmo que está longe também, né? Acha Zacarias, vai voltando. Deixa pelo lado bom. Eu estou pensando, depois de Abacuque, a gente ir para Sofonias. Um é perto do outro. Amém? Nas quartas-feiras a gente vai trabalhar bem os profetas menores, viu, irmãos? Porque, nossa, eu tenho um amor pelos profetas menores. Pode voltar, mano. Pode voltar. Pode voltar. Aí, ó, Abacuque. Vamos ler o verso 2. Quer dizer, capítulo 2, verso 1. Amém? Vamos à leitura do texto? Está escrito assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Somente até aí? Vamos em oração agora? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo fique à vontade neste lugar, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um aqui, meu Pai. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando, meu Pai. Que não seja um homem ministrando, meu Pai. Senhor, venha trazer uma palavra aos nossos corações, meu Pai. Senhor, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, com sede e fome cada vez mais da Tua palavra, cada vez mais de aprendizado em quem o Senhor é, meu Pai, e das Suas ações e atitudes, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, venha nos preencher, meu Pai. Que neste culto de quarta-feira aqui, meu Pai, nós saiamos daqui transformados, meu Pai. Que nós saiamos daqui mudados, meu Pai, mediante a Tua santa palavra e mediante o Teu santo querer, meu Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, meu Pai, nesse momento, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos ofertado. Amém. Não fechem a Bíblia, continue com a Bíblia aberta, porque a gente vai passar nos versículos anteriores a esse versículo aqui. E é isso, vamos para a caminhada expositiva de Abacuque. Abacuque, ele viveu 600 anos antes de Cristo, e ele foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias, Obadias e Ezequiel. Creio que aqui os mais conhecidos são Jeremias e Ezequiel, que são profetas maiores, e são profetas muito ministrados na igreja. Sofonias está abandonado, né? Obadias também, infelizmente, está abandonado. Eu nunca vi uma pregação sobre esses dois, mas são livros maravilhosos. E ele pode ter presenciado a morte do rei Josias, o reinado de Joaquim, o exílio de Daniel e a deportação do rei Joaquim. Ele pode ter visto a destruição de Jerusalém, que ele mesmo tinha profetizado 20 anos antes. E esse Abacuque, historicamente falando. Porém, a Bíblia não afirma nenhuma dessas coisas que eu disse. A gente sabe dessas coisas por causa do ano que ele viveu, do ano que o livro foi escrito e das profecias que ele havia feito. Então, pode ser que ele viu todas essas coisas, pode ser que não, mas é fato que ele é contemporâneo de Jeremias, que ele é contemporâneo de Sofonias, de Obadias e de Ezequiel. E nós já falamos de Jeremias aqui, que Jeremias profetizou que a Babilônia ia vir sobre Jerusalém. Nós também já falamos de Ezequiel, que no começo da carta dele, ele já estava lá na Babilônia, e do decorrer da carta de Ezequiel, Jerusalém foi sendo cada vez mais destruída, até chegar no capítulo 33, ou é o capítulo 8, não lembro qual dos dois, onde o templo de Jerusalém é totalmente destruído, vai totalmente abaixo. Então, Abacuque, ele está nesse meio. Abacuque, ele está vivendo isso também.
Abacuque está vivendo um tempo onde Jerusalém não foi atacada ainda, mas ele também vive o tempo onde Jerusalém foi atacada e também foi destruída. Então, toda aquela iniquidade que Jeremias prega, toda aquela iniquidade que Ezequiel prega, Abacuque viveu também. Ele também presenciou tudo isso. Ele também presenciou a idolatria que Ezequiel acusa tanto no livro dele. Ele viveu a frieza espiritual de Israel, ao qual Jeremias falava tanto. Então, todas essas coisas, Abacuque viveu e Abacuque também presenciou. E, historicamente, é isso. Ele viveu no Reino do Sul. Para quem não sabe, Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul é Judá, onde está Jerusalém, onde Jesus fez a maioria das coisas. E o Reino do Norte é Samaria, onde os judeus não gostavam nem de passar. Mas ele viveu no Reino do Sul, Samaria. E aqui, como eu falei, ele viveu esse tempo de decadência de Jerusalém. Ele viveu esse tempo onde o povo ele estava indo de mal a pior. Porém, é muito interessante o livro de Abacuque, porque normalmente quando a gente começa a ler os profetas, Deus vem e fala com o profeta. Deus vem e chama o profeta. Como a gente viu lá em Ezequiel, o primeiro capítulo de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. Voltando para Jeremias, o Senhor fala que conheceu Jeremias antes dele nascer, no ventre da mãe dele. Então, Deus chama o profeta, Deus conversa com o profeta. Deus chama a atenção do profeta para o profeta advertir o povo do pecado dele. É sempre essa dinâmica. Porém, Abacuque, se a gente pega o capítulo 1, verso 1 está escrito, advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí, quando a gente vai para o verso 2, não é Deus que está falando. É Abacuque que está falando. É Abacuque que está chamando a atenção do Senhor. Não é nem o Senhor que está chamando a atenção de Abacuque. Não está escrito assim, Abacuque, eu estou te enviando para o meu povo, para exortar o meu povo, para falar com o meu povo, para mostrar ao meu povo o caminho ruim que eles estão seguindo e o caminho que eles deveriam estar seguindo, que eles deveriam se voltar o coração a mim. Não. O verso 2 está escrito, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violências sem que tragas salvação? Então não é Deus vindo e chamando o profeta e falando, você tem que fazer, você tem que pregar, você tem que mostrar para esse povo as coisas que eles estão fazendo. Não. É o profeta chegando em Deus e falando, Deus, até quando? Até quando clamarei por socorro sem que o Senhor ouça? Então, aqui a gente vê que Abacuque experimentou um silêncio de Deus durante um certo tempo. Porque se ele disse até quando, essa não foi a primeira vez que ele foi até o Senhor falar com Deus. Não foi a primeira vez que ele falou, Senhor, por favor, socorre o meu povo. Senhor, por favor, me socorre. Senhor, por favor, olha as coisas que estão acontecendo nesse ambiente, as coisas que estão acontecendo neste lugar. Não é a primeira vez, porque se ele diz até quando, ele está de joelho, ele está orando, ele está buscando, ele está conversando, ele está tentando entender as coisas que estão acontecendo, ele está chamando a atenção de Deus para as coisas que estão acontecendo. Até que chega ao ponto onde ele está cheio disso, tão cheio que ele diz, Senhor, até quando? A gente tem que entender que o livro de Abacuque, que é um livro muito importante para a reforma protestante também, ao qual lá na frente a gente falaremos, é um livro de lamentação. A gente fala muito de lamentações de Jeremias, a gente até me disse, eu chorei. Nossa, Deus. Mas o livro de Abacuque também é um livro de lamentação. Também é um livro de alguém que está sofrendo, vendo o povo sendo destruído, mas também vendo o povo se destruindo. É um livro ao qual o profeta ele quer chamar a atenção de Deus. É um livro ao qual ele quer atrair Deus para a situação ao qual ele está vivendo. Por isso ele clama para o Senhor, Senhor, socorro. Socorro em meio à idolatria do meu povo. Socorro em meio à frieza espiritual do meu povo. Socorro em meio à apostasia do meu povo. Socorro em meio à idolatria do meu povo. Socorro em meio a todas essas coisas ruins que o meu povo tem praticado. Aqui Abacuque ele não está falando sobre a Babilônia ainda. A Babilônia vai vir.
A Babilônia vai destruir. Porém, antes da Babilônia chegar e destruir, o próprio povo que está ali já está destruindo aquilo. O próprio povo já está acabando com aquilo. Isso fala muito aos nossos corações. Ou ao mínimo deveria falar. Porque às vezes a gente está esperando o mundo vir e atacar a igreja e acabar com uma igreja. Só que dentro da própria igreja tem pessoas que já estão praticando isso. Tem pessoas que já estão fazendo isso. Dentro da própria igreja já tem apostasia. Dentro da própria igreja já tem idolatria. Dentro da própria igreja já tem essa frieza espiritual e já tem esse desvio de conduta que não deveria ser normal ao crente, que não deveria ser normal ao cristão. Às vezes a gente está esperando o mundo vir e atacar e a gente canta que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E esperando o diabo vir atacar. Não, irmão, vamos orar aqui, porque o diabo ele vai vir e vai tentar nos destruir. Porque ele vai vir e vai tentar atacar a igreja. Porque ele vai vir e vai tentar acabar com a igreja. Porque ele vai vir e tentar destruir o crente. O problema é quando o próprio cristão está acabando com ele mesmo. O problema é quando a própria pessoa, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é correto, ela sabe o que deveria estar fazendo. Teve uma célula passada que a gente disse, nós sabemos a visão de Cristo. Nós sabemos a visão bíblica, nós sabemos por onde nós devemos caminhar. Todos sabem, não existe ninguém leigo. O problema é aonde os nossos passos estão indo. Será que os nossos passos estão caminhando aonde Deus quer que os nossos passos estejam, onde os nossos pés deveriam estar? Porque se não estão, e se a visão da igreja não é uma visão que está junto da visão bíblica, junto da visão de Deus, junto daquilo que Cristo fez, a igreja está se destruindo. Se a visão da igreja são eventos, não Cristo, está errado. Se a visão da igreja é dízimo e não Cristo, está errado. Se a visão da igreja é fama e não é Cristo, está errado. Se a visão da igreja é encher o Instagram, é encher o Facebook, é encher o YouTube, é encher não sei o que lá mais, mas não é encher a igreja de almas transformadas pelo Espírito Santo de Deus e pela consciência de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, está errado. E se essa visão não está caminhando corretamente com Cristo, a igreja está se destruindo. Lá em Cantares 8, fala da mulher que vem sumida do deserto apoiada em seu amado. Eu já falei isso milhões de vezes, essa mulher é a igreja. E se a igreja ela não está subindo esse deserto apoiada no amado dela, ela está apoiada em quê? Ela está apoiada em quem? E que deserto é esse que ela está subindo? Para qual direção que ela está caminhando? Para onde ela está indo? Se Cristo não é o guia, se Cristo não é o cabeça, se Cristo não é aquele que dita as regras, para onde está indo? Para onde a igreja está caminhando? E Abacuque, ele está vivendo isso. Porém, Abacuque ele não está gritando para o povo, ele está gritando para Deus. Deus, aonde o povo está indo? Para onde o povo está caminhando? Jeremias já está gritando para eles, Senhor. Jeremias já está pregando para eles. Sofonias, Obadias já está pregando para eles, mas a minha conversa agora é com o Senhor. Porque às vezes nem sempre a gente ficar gritando com o povo, ficar gritando com o povo, ficar gritando com o povo, vai resolver. Às vezes a gente tem que chegar lá em Deus. Falar, Deus, a situação é essa. Não está fácil. Hoje nós poderíamos ajoelhar aqui e chorar pela situação da igreja brasileira. Cheia de apostasia, cheia de ego amassado, cheia de heresias e coisas horríveis. Horríveis. E se você fala que aquilo é errado, meu Deus do céu. Não julgueis, papai. É o versículo favorito do pessoal. Como não, se nós sabemos o caminho certo? Se todos sabem. E se há um desvio de conduta, totalmente errado. Totalmente errado. Então, Obadias, ele... Oxi, Obadias já está chegando já, hein? Estou sentindo. Então, Abacuque, ele está vivendo isso. E ele está clamando ao Senhor por socorro. Só que tem um problema. Deus não está respondendo. E aí, quando Deus não responde às nossas orações,
Os nossos joelhos, eles deixam de se dobrar. Quando Deus não responde às nossas lutas, os nossos lábios deixam de clamar, de procurar Ele. A nossa mente diz, Deus não está ligando por isso não, é melhor eu trabalhar mais, fazer outras coisas, que aí eu consigo resolver esse problema. Esse é o nosso problema. A gente para. E aqui não. Abacuque continuou. E creio que ele continuaria. Continuaria, Senhor, até quando gritarei por socorro sem que tu me ouças? Mas eu continuarei gritando e clamando por socorro. Porque uma hora o Senhor vai me ouvir. Uma hora os seus olhos se voltarão para mim. Até quando gritarei a ti violência sem que tu traga salvação? Irmãos, olha para o nosso mundo lá fora. O que mais tem no nosso mundo lá fora é violência. Guerras, lutas, batalhas. Tem até o UFC, né? O UFC é liberado. Mas o que mais tem é isso. É violência. É violência. Violência. E aqui, ele está clamando por salvação em meio à violência. Ele está clamando por salvação em meio a toda essa podridão que o povo está vivendo. Será que a gente clama por salvação? Por salvação mesmo? Senhor, salva aquele que está sendo mutilado lá fora pelos vícios. Senhor, salva aquele que está mutilando outros por causa de vício. Senhor, transforma a vida daquelas pessoas. Senhor, traz salvação. Traz salvação. Porque às vezes a gente não escuta essas coisas. Às vezes a gente não ouve a necessidade da salvação divina. A necessidade da salvação que provém de Jesus Cristo, que provém de Deus. Aquela mudança que só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Só Ele pode fazer. No verso 3, porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Senhor, eu vejo essas coisas todos os dias. Porque o Senhor me faz ver essas coisas. Porque o Senhor me faz ver a injustiça em meio a esse povo. Porque o Senhor me faz contemplar a maldade em meio a esse povo, Senhor. Parte B. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Então, essa é a situação do profeta Abacuque. Ele está clamando por socorro. Ele está falando para o Senhor, Senhor, a violência traz salvação. Senhor, existe injustiça. Senhor, existe maldade. Existe destruição. E a violência está diante de mim, Senhor. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Sabe o que ele está falando? Senhor, eles perderam a sua lei. Eles perderam a sua lei, perderam a Torá. Eles perderam, Senhor. Porque se a lei de Deus estivesse sendo praticada, a lei não se enfraqueceria, a justiça prevaleceria, os ímpios não prejudicariam os justos e a justiça jamais seria pervertida. Jamais. No ambiente onde a lei do Senhor é estabelecida, onde a Bíblia é colocada como central, onde Cristo é colocado como central, onde o Espírito Santo tem total liberdade, nenhuma dessas coisas que estão descritas aqui aconteceria. Nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Essas coisas acontecem porque esse povo se desviou da palavra do Senhor. Essas coisas acontecem porque eles se afastaram dos caminhos de Deus. Se não tivessem se afastados dos caminhos de Deus, essas coisas não aconteceriam de jeito nenhum. E aqui é o profeta falando com o Senhor. Aqui é o profeta clamando pelo Senhor. Aqui é o profeta acusando todas as coisas que estão acontecendo e mostrando para o Senhor todas essas coisas. E aí Deus, como é bom, Ele responde. No verso 5 diante está escrito: olhem as nações e contemplem-nas.
Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Ou seja, tem coisa grande, tem coisa maravilhosa, tem coisa poderosa. Isso aqui, meu filho, se você... Deixa quieto. 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Então nós vimos aqui no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, o profeta mostrando para o Senhor a situação do povo e a situação ao qual ele estava vivendo. E no verso 5, o Senhor escutou o profeta gritando violência. O Senhor escutando o profeta gritando injustiça. O profeta falando da maldade. O profeta falando da lei se enfraquecendo, da justiça se corrompendo. E aí no verso 5 e diante, o Senhor diz: ei, Abacuque, eu vou fazer algo surpreendente. Algo que se alguém contasse por você, Abacuque, você não ia acreditar. Algo que se falasse para esse povo, ninguém ia acreditar. O que o Senhor vai fazer, Deus? Eu vou trazer os babilônios. Nação cruel. Nação impiedosa. A nação uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, que tem por Deus a sua própria força. Então, irmãos, imagina comigo, a situação não está boa. Não está boa a situação que ele está vivendo. E aí Deus traz uma solução. E a solução que Deus traz é pior do que a situação que ele estava vivendo. É pior do que tudo aquilo que ele estava acompanhando. Se ele via violência entre o povo ali, com os babilônios chegando e atacando, aquela violência ia triplicar. Se ele via injustiça, imagina agora. Se ele via mortes, se ele via tantas coisas ruins, com o exército babilônio chegando, com os caldeus chegando, tudo aquilo que já era ruim ia piorar e muito. Porém, Abacuque ele não clamou por destruição. Senhor, destrua. As pessoas que se deixar clamam por isso. Não, ele não clamou por destruição. Ele não clamou por morte. Abacuque não falou: Senhor, mais violência, por favor. Não. Ele clamou por salvação. Ele clamou para que a lei fosse seguida. Ele clamou por coisas boas. Porém, o Senhor vem e traz algo que só de ouvir já estremece o profeta. Só de ouvir já machuca o profeta. E aí no verso 12, não vai dar tempo de aplicar essa parte, né? Está escrito assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Então, Abacuque está falando: Senhor, o Senhor é desde a eternidade. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é santo, ó rocha. Mas o Senhor designaste essa nação para executar juízo sobre nós? Então, Abacuque está clamando por salvação. Porém, o que vai vir vai ser juízo. Não é a salvação que ele estava pedindo. Não é a tranquilidade. Não é aquele mar calmo. Não. Vai vir castigo.
Vai vir castigo sobre a iniquidade, vai vir castigo sobre a violência, vai vir castigo sobre aqueles que abandonaram a lei, vai vir castigo sobre os ímpios e sobre os injustos. Vai vir castigo. Abacuque, eu sei que você está clamando por salvação, eu sei que você está pedindo salvação para esse povo. Porém, o que vai vir castigo. E é interessante porque o profeta, ele entende que o Senhor queria executar juízo sobre aquele povo. Que o Senhor queria executar justiça sobre aquele povo. Porque esse livro de Abacuque, ele fala muito sobre isso. Justiça. Justo. O livro fala muito sobre isso. O livro, ele não quer colocar na balança o que a gente acha que é certo, o que não é. Não. O livro, ele quer estabelecer justiça. O livro, ele quer estabelecer o que o injusto merece e o que o justo merece. O livro, ele não quer nos amaciar. Ele não quer nos tranquilizar. Não. O livro quer dizer, a justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser executada. Nós vivemos numa época de graça. Todos nós sabemos o que é graça. É o banquete ao qual nós não merecemos. É o banquete ao qual nenhum de nós teria o direito nem de olhar, nem de contemplar. Porque isso é justiça. Não merecemos. E mesmo que nos esforçássemos ao máximo, não mereceríamos de forma alguma. Aí fala, não, mas aonde está a justiça nisso? A justiça está no santo que morreu por todos nós, no justo que morreu por todos nós, no justo que se sacrificou por todos nós. No sacrifício de Jesus, há amor ali totalmente estabelecido. Amor. Mas há justiça totalmente estabelecida ali. Nós queremos viver uma vida sem consequências, mas o próprio Deus estabeleceu consequências. E essas consequências atingiram seu Filho unigênito, que não pecou. Não pecou. E que morreu por cada um de nós, para que nós recebêssemos algo que nós não merecíamos. Então é o amor e a justiça na mesma balança. O amor não está pesando mais e a justiça não está pesando mais. E aqui com Abacuque é a mesma coisa. Essa justiça, ela está na balança. E essa justiça tem que ser executada. E essa justiça vai ser executada por pessoas que são muito piores do que aqueles ao qual Abacuque estava falando. De pessoas que são muito piores. Abacuque, você acha que você estava enxergando justiça? Injustiça? O que você vai ver é muito pior. Estava enxergando violência, o que você vai ver é muito pior. Estava enxergando pessoas que estavam apostasia, que estavam abandonando a fé. Você vai ver pessoas que o Deus deles é a força deles. É a força deles. E essa é a justiça de Deus sobre um povo que é santo, que foi eleito e que foi escolhido para ser o povo de Deus, mas que toda vez abandona Deus. Toda vez ignora Deus. Toda vez abandona os mandamentos de Deus. Ignora os profetas de Deus. Ignora a escritura sagrada de Deus. Porque se a gente pegar a Bíblia, a gente lê, a gente vai ver o povo sempre se corrompe. Sempre abandona Deus. Sempre vai para o outro lado. Sempre se esquece de quem Ele é e sempre abandona a palavra dEle. E aqui o profeta entendeu isso. No 13 está escrito: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade.
Então, por que toleras os perversos? Aqui Abacuque está falando da própria justiça de Deus e dos olhos santos de Deus. Senhor, seus olhos são puros e não suportam ver o mal. E realmente Deus não suporta ver o mal, gente. Deus não suporta ver o mal. Deus não suporta ver a maldade. Porém, Deus todo dia vê pecado. Igual o Gerlão uma vez comentou. Todo dia vê pecado. Todo dia vê pecado nas pessoas lá fora, mas todo dia aqui, ó. Todo dia vê pecado. Todo dia vê escolhas erradas. Todo dia vê os olhos indo para lugares que não deveriam ir, ouvindo coisas que não deveriam ouvir. E o profeta está falando, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal e não podes tolerar a maldade. E realmente Deus não pode. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então o profeta ainda está questionando Deus. Ele começou questionando Deus sobre os ímpios, sobre a maldade, sobre as coisas ruins que estavam acontecendo. Deus falou, não, eu vou resolver isso, eu vou mandar os babilônios. E aí o profeta vê, nossa, mas a situação vai piorar, Senhor. Porque o Senhor suporta essas coisas? Porque o Senhor ainda continua vendo essas coisas? E às vezes esse questionamento deveria estar na gente também. Senhor, como que o Senhor consegue suportar ver pecado todos os dias? Todos os dias. Ver mortes, violência, vícios, prostituição, tantas coisas ruins todos os dias. E parece que o Senhor está atônico, que o Senhor não faz nada sobre essas coisas. E sabe o que é interessante, irmãos? O Senhor faz sim. O Senhor sempre fez. Essa maldade ao qual nós enxergamos, e às vezes a gente olha e fala, nossa, como é que Deus não faz nada? Deus fez. Deus fez. Deus suporta essa maldade porque a gente está aqui. Deus suporta ver esses pecados todos os dias porque a gente está aqui. Porque a gente está aqui. Se Deus fosse cumprir a justiça dele, como deveria ser cumprido, nem nascido a gente tinha nascido. A terra não estava da forma que estava. Se Deus fosse aplicar a justiça dele. Os olhos dele são puros. Ele não tolera ver a maldade. Mas porque é uma centelha divina em nós, porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, é que Deus continua enxergando coisas horríveis lá fora. Vivendo coisas horríveis lá fora. Mas Luquésio, Deus não fez nada, Deus fez, Ele enviou seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por toda essa maldade, para morrer por todo esse pecado. Se nós gritamos violência e o Senhor traga justiça, Ele trouxe a justiça. Se nós falamos, Senhor, porque os injustos prevalecem sobre os justos, Ele viraria para a gente e diria, você é injusto. E um justo morreu pela sua injustiça. Você grita violência, você é violento. Senhor, eu nunca bati em ninguém aqui dentro, você é violento na sua mente. Você faria coisas horríveis se fosse possível você fazer. Mas alguém foi ferido violentamente para que você não morresse. Para que você tivesse a possibilidade de salvação e a possibilidade de encontrar graça e misericórdia. Se Deus fosse responder a Abacuque aqui, sinceramente, Deus diria para Abacuque, você é hipócrita. Você está no meio desse povo. Você é esse povo. Da mesma forma que Deus nos responderia hoje. Ô Luquésio, você está achando que você é santo? Você está achando que você é puro? Você não é não. Você não é não. E para todos que estão lá fora que acham que são, desculpe, irmão, não são. Todas essas acusações que Abacuque está fazendo aqui são acusações que nos atingem.
E o movimento de justiça de Deus é um movimento de justiça que nos atinge. O Senhor não faz nada, Ele fez. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. 14. Formaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis. Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Então o capítulo 1 finaliza com Abacuque falando sobre os homens que não são governados, são como peixes, e que são pegos pelo anzol, são pegos pela rede do inimigo, seja babilônios, seja o diabo, seja o que você quiser interpretar como inimigos. Mas a verdade é que pessoas são pegas por essa rede e pessoas são pegas por esse anzol. E aqui ele diz, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Este é o questionamento de Abacuque. Senhor, a injustiça e todas essas coisas ruins que nós falamos aqui, vai continuar acontecendo? Amém? E aí a resposta de Deus, né, vai ser no próximo culto de quarta-feira aí. Amém? Mas, para finalizar, né, a resposta para tudo isso é Cristo. Amém? A resposta para tudo isso é Cristo. Nós vamos caminhar mais para frente, são 3 capítulos, então vão ser 3 pregações, se Deus quiser, né? Vai que Ele quer só 2, né? Mas é isso, irmãos. É o profeta Abacuque, são as lamentações de Abacuque e a resposta de Deus mediante as lamentações do profeta Abacuque. E se você tiver lamentações, fala com ele. Fala com ele, ora para ele. Senhor, injustiça, violência, isso, aquilo outro. Fala com ele. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensino, meu Pai, pelas Tuas palavras, meu Pai, para cada um de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada um de nós, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos guiar mediante a Tua justiça, meu Pai, e mediante a Tua graça, Senhor. Que nós não venhamos ignorar nada da Tua palavra, meu Pai, mas que nós venhamos absorver, meu Pai, e entender, meu Pai, cada vez mais do Seu caráter e cada vez mais de quem o Senhor é, meu Pai. E assim, meu Pai, nós vamos entender cada vez mais do nosso caráter e cada vez mais de quem nós somos, Senhor. Senhor, nos leva para a nossa casa em segurança, meu Pai. Abençoa a nossa semana, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo venha confortar os nossos corações, meu Deus, a cada dia mais, Senhor. Abençoa cada pessoa que veio aqui essa noite, meu Pai. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja, meu Pai, habitando dentro delas e dentro das casas delas, meu Pai. Transformando a vida delas e não somente a vida delas, dos familiares delas, meu Pai. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Amém. Pastor, pode ficar à vontade.